O que é o Espiritismo? Por Allan Kardec. Continuação do capítulo 2. Consequências do Espiritismo. A demonstração da existência do mundo espiritual que nos cerca e de sua ação sobre o mundo corpóreo é a revelação de uma das forças da natureza e, por conseguinte, a chave de grande número de fenômenos incompreendidos, tanto na ordem física quanto na moral. Quando a ciência levar em conta essa nova força, até hoje desconhecida, retificará uma porção de erros oriundos do fato de ela atribuir tudo a uma única causa, a matéria. O conhecimento dessa nova causa nos fenômenos da natureza será uma alavanca para o progresso e produzirá o efeito da descoberta de um agente inteiramente novo. Com o auxílio da lei espírita, o horizonte da ciência se alargará, como se alargou com a ajuda da lei da gravitação. Quando os sábios proclamarem, do alto de suas cátedras, a existência do mundo espiritual e sua participação nos fenômenos da vida, eles infiltrarão na mocidade o contraveneno das ideias materialistas, em vez de predispô-la à negação do futuro. Nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos, segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. Não parece estranho que, quando chegam essas provas, eles as repilam e classifiquem de superstições? Não será isso o mesmo que confessar a seus discípulos que eles lhes ensinam a existência da alma, mas que de tal fato não têm prova alguma? Quando um sábio emite uma hipótese sobre um ponto de ciência, procura com empenho e acolhe com alegria tudo que possa demonstrar a veracidade dessa hipótese. Como, pois, um professor de filosofia, cujo dever é provar a seus discípulos que eles têm uma alma, trate com tanto desprezo os meios de lhes fornecer uma patente demonstração? Suponhamos que os espíritos sejam incapazes de ensinar-nos alguma coisa além do que já sabemos, ou que não possamos saber por nós mesmos. Vê-se que só a demonstração da existência do mundo espiritual conduz forçosamente a uma revolução nas ideias. Ora, uma revolução nas ideias leva forçosamente a uma revolução na ordem das coisas. É essa revolução que o Espiritismo prepara. Os espíritos, porém, fazem mais que isso. Se suas revelações são cercadas de certas dificuldades, se elas exigem minuciosas precauções para que se comprove a sua exatidão, não é menos verdadeiro que os espíritos esclarecidos, quando sabemos interrogá-los e quando lhes é permitido, podem revelar-nos fatos ignorados, dar-nos a explicação do que não compreendemos e encaminhar-nos para um progresso mais rápido. É nisto, sobretudo, que o estudo completo e atento da ciência espírita é indispensável, a fim de só lhe pedir o que ela pode dar e do modo por que o pode fazer. Quando ultrapassamos esses limites, nós nos expomos a ser enganados. As menores causas podem produzir grandes efeitos, assim como de um grãozinho pode brotar uma árvore imensa. Assim como a queda de uma maçã levou à descoberta da lei que rege os mundos, e assim como as rãs, saltando num prato, revelaram a força galvânica, também do fenômeno vulgar das mesas girantes saiu a prova da existência do mundo invisível, e desta uma doutrina que em alguns anos fez a volta do mundo e pode regenerá-lo tão só
pela constatação da realidade da vida futura. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma de que nada há de novo debaixo do sol. Só as verdades eternas são absolutas. As que o Espiritismo ensina, sendo fundadas sobre leis naturais, existiram de todos os tempos, razão pela qual encontraremos em todas as épocas os germens que um estudo mais completo e observações mais atentas conseguiram desenvolver. Assim, as verdades ensinadas pelo Espiritismo são antes consequências do que descobertas. O Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual, no qual se acreditou em todos os tempos. Apenas ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando-o dos preconceitos e ideias supersticiosas que geram a dúvida e a incredulidade. Observação: por mais incompletas que sejam, bastam estas explicações para mostrar a base em que se assenta o Espiritismo, o caráter das manifestações e o grau de confiança que podem inspirar, segundo as circunstâncias. Capítulo 3. Solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Pluralidade dos mundos. Os diferentes mundos que circulam no espaço serão habitados como a Terra? Todos os espíritos o afirmam, e a razão diz que assim deve ser. A Terra não ocupa no universo nenhum lugar especial, nem por sua posição, nem por seu volume, e nada justificaria o privilégio exclusivo de ser habitada. Além disso, Deus não teria criado milhares de globos com o fim único de recrear-nos à vista, tanto mais que o maior número deles se acha fora do nosso alcance. O Livro dos Espíritos, questão 55. Revista Espírita, março de 1858. Pluralidade dos Mundos, por Flammarion. Nota da editora. Ver a obra A Pluralidade dos Mundos Habitados, de Camille Flammarion. Se os mundos são povoados, serão seus habitantes, em tudo, semelhantes aos da Terra? Em uma palavra, poderiam eles viver entre nós e nós entre eles? A forma geral poderia ser mais ou menos a mesma, mas o organismo deve ser adaptado ao meio em que eles têm de viver, como os peixes são feitos para viver na água e as aves no ar. Se o meio for diverso, como tudo leva a crer, e como parece demonstrá-lo as observações astronômicas, a organização física deles também deve ser diferente. Não é, pois, provável que em seu estado normal eles possam viver em tais mundos com os mesmos corpos, o que é confirmado por todos os espíritos. Admitindo que esses mundos sejam povoados, estarão na mesma posição da Terra, sob o ponto de vista intelectual e moral? Segundo o ensino dos espíritos, os mundos se acham em graus de adiantamento muito diferentes. Alguns estão no mesmo ponto que o nosso, outros são mais atrasados, sendo sua humanidade mais bruta, mais material e mais propensa ao mal. Outros, pelo contrário, são muito mais adiantados, moral, intelectual e fisicamente. Neles o mal moral é desconhecido. As artes e as ciências já atingiram um grau de perfeição que escapa à nossa compreensão. A organização física, menos material, não está sujeita aos sofrimentos, moléstias e enfermidades. Aí os homens vivem em paz, sem buscar o prejuízo uns dos outros, isentos dos desgostos,
cuidados, aflições e necessidades que os assediam na terra. Há, finalmente, outros ainda mais adiantados, no qual o envoltório corporal, quase fluídico, se aproxima cada vez mais da natureza dos anjos. Na série progressiva dos mundos, a Terra não ocupa o primeiro nem o último lugar, embora seja um dos mais materiais e atrasados. Revista Espírita, março de 1858. Júpiter e alguns outros mundos. Idem, abril de 1858. Descrição de Júpiter. Idem, agosto de 1858. Habitações do planeta Júpiter. Idem, outubro de 1860. Júpiter, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3.